Não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes os outros, também julgarão a vós. E com a medida com que medir os outros, também medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu próprio olho, e então depois cuideis de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nunca dê aos cães o que é santo, tampouco lance aos porcos as vossas pérolas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo ele um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Tudo o quanto quereis que os outros vos façam, fazei primeiro vós. Pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos a encontrarão. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se achegam até vós disfarçados como ovelhas, porém não passam de lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim como toda árvore boa produzirá frutos bons, da mesma forma, toda árvore má produzirá frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, assim como uma árvore má jamais produzirá frutos bons. Compreenda que toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Ao passo que, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E chegará o dia onde muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? E então eu lhes direi abertamente, em verdade vos digo, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, caíram os rios, assopraram os ventos, e a casa não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. E de semelhante modo, todo aquele que ouve estas minhas palavras, porém não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e a casa caiu. E grande foi a sua queda. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 1 ao 29. Sabe, irmãos, por vezes eu me pergunto, da onde vem tamanha precariedade humana? Porque nós temos o triste hábito de apontar o dedo para os outros, passar a maior parte do nosso tempo avaliando pessoas, emitindo juízos de valores, críticas, opiniões a respeito de vidas alheias. Te pergunto, meu irmão, por que nós somos assim? Em que momento de nossas vidas, após o nosso nascimento, nós nos perdemos, nos afastamos da inocência de quando éramos crianças e nos tornamos seres humanos mais frios, mais preocupados com as nossas próprias necessidades do que propriamente com o bem-estar das pessoas? E por favor, irmãos, eu só lhes peço apenas uma única coisa. Não tente aqui aparentar aquilo que definitivamente você não é. Tudo o que Jesus Cristo mais repudiava quando se fez homem e habitou entre nós, entenda, foi justamente aquilo que ele próprio, o Cristo, chamou de hipocrisia humana. Pessoas de duas caras, cujos personagens e identidades se moldam conforme a situação e as pessoas que o cercam. Entenda uma coisa. Quando Jesus aqui chama aqueles homens de hipócritas, tudo o que Cristo mais repudiava era justamente o fato daquelas pessoas aparentarem piedades em suas vidas, porém lá nos seus íntimos, essas pessoas não passavam de sepulcros caiados. Eram pessoas que de tanto viverem um personagem em suas vidas,
acabaram se enganando de tal maneira que, de tanto sustentarem aquela mentira, de tanto fingirem ser aquilo que nunca foram, essas pessoas perderam o que tinham de mais precioso e já não se reconheciam mais como filhos de Deus. Quando Jesus nos diz, irmãos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, percebam? Tudo o que Jesus mais quer nos alertar aqui, tudo o que Jesus mais quer nos alertar, irmãos, é nos abrir os olhos espirituais, de modo que o nosso espírito agora, ligado a Ele, a fonte da vida, possa não apenas responder em obediência, mas principalmente que possamos reagir em nossas vidas com os atributos e qualidades somente encontrados na presença do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo nos diz, irmãos, toda árvore boa dará frutos bons, assim como toda árvore má dará frutos maus. Entenda. Jesus aqui, irmãos, Jesus aqui nos dá testemunho vivo daquilo que Deus espera de cada um de nós. O maior desejo de Deus para os seus filhos, entenda isto, é justamente formar o caráter e a identidade de Cristo dentro de cada um de nós. E por fim, irmãos, eu preciso te fazer algumas perguntas. Em que terreno você tem construído e edificado sua casa? Se o cristianismo hoje dependesse daquilo que você é como cristão, te pergunto, o teu testemunho pessoal hoje honraria ou difamaria a obra de Jesus? Lembre-se sempre daquilo que Jesus nos falou, e Ele nos fala ainda hoje, irmãos. Jesus Cristo nos diz ainda hoje: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica em suas vidas, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, correram os rios, assoprar os ventos, e a casa não caiu, irmãos, pois estava edificada sobre a rocha. E de semelhante modo, todo aquele que ouve estas minhas palavras, porém não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, transbordaram os rios, assopraram os ventos, e a casa caiu, irmãos. E grande foi a sua queda. Que a nossa casa, a nossa vida, esteja muito bem fundamentada na pilastra, na rocha, que é Jesus Cristo. Reflita a respeito. Um grande abraço, um abençoado final de semana, e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta, irmãos. Deus os abençoe poderosamente.